Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, eu sou um dos membros fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, e hoje a gente tem a honra de receber o professor doutor José Eduardo Pepe Chaves Júnior, ex-desembargador, e vai tratar com a gente aqui sobre o tema envolvendo dados como trabalho e contrafaticidade tecnológica do direito do trabalho. Eu informo a todos que essa reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada posteriormente no nosso canal do YouTube, do Observatório Cyber Leviatã. Convido a todos também para seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @cyberleviatã. Vou passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan, que é nosso coordenador do Observatório, para que possa fazer as introduções necessárias e, enfim, desejo um excelente evento a todos. Obrigado, Alisson. Bem-vindos todos e todas que estão nos seguindo hoje. É sempre uma satisfação poder estar com vocês e, mais ainda, poder contar hoje com a presença do desembargador do TRT Minas, né? Aposentado já hoje, né, Pepe? Mas José Eduardo Pepe Chaves Júnior. O Pepe entre parênteses, né? Já está sendo quase que incorporado ao nome, né? Mas uma figura, né, conhecida de muitos já, né, não só no campo do direito do trabalho, no sentido mais tradicional, vamos dizer assim, mas também, né, nessas pesquisas e discussões que envolvem as relações entre direito e tecnologia, né, e revolução da internet, ou revolução 4.0, ou, né, como queiramos chamar. Por isso que ele tem contribuído e tem proposto uma série de discussões, sobretudo junto ao IDEA, né, que é o Instituto de Direito e Inteligência Artificial, do qual ele é um dos mentores, né, e nos abriu um espaço na agenda para propor aqui um outro viés de leitura relativamente a essas interfaces né, que nós chamamos aqui entre direito e tecnologia. Então, assim como nos outros encontros, nós estamos sempre pensando, tentando, né, nesse primeiro momento do Cyber Leviatã, trazer algum tipo de reflexão que permita, né, chamar a atenção, sobretudo daqueles que estão no campo do direito, né, para as questões que emergem dessa transição, né, de caráter muitas vezes disruptivo, né, que é a revolução da internet. Eu estou usando aqui o termo, né, que é um termo tradicionalmente usado pelo Stefano Rodotà e por outros autores que adotaram essa terminologia. Então, Pepe, se me permite chamá-lo assim, é um prazer contar contigo. Esperamos que possamos, em outras oportunidades, em outros momentos e em outros feitos, ter a tua presença, ter a tua contribuição e tua avaliação sempre, né, muito bem recebida por nós todos, né? Bem-vindo, né? E agora sinta-se em casa, né? Como eu me sinto lá, né, quando estou lá no grupo do IDEA, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Luiz Bolzan. Agradeço muito esse honroso, mais que honroso, prazeroso convite, né, de debater um tema, debater tecnologia e direito, o cyberdireito, né? Esse é um tema que me encanta, estudo há muitos anos. Então, parabéns por essa iniciativa, né? Parabéns ao Alisson também, por essa iniciativa, que realmente hoje o direito, nós precisamos correr atrás, né? O direito sempre vem a reboque da realidade, sobretudo da realidade tecnológica. E nós temos que correr atrás, né? Reboque, a gente tem que correr atrás, mas tem que correr, porque senão nós não vamos alcançar. Com isso, eu não quero dizer que a gente tem que incidir, isso eu sempre gosto de enfatizar, no que eu chamo de triunfalismo tecnológico ou num determinismo tecnológico. Não, pelo contrário. E tampouco cair num obscurantismo, né?
do ponto de vista tecnológico, ou do neoludismo, né? Como vocês sabem, o ludismo foi um movimento no final do século XX, do XIX, de quebrar as máquinas, porque elas estavam roubando os empregos dos operários, né? Então, a gente também não está aqui para pensar em algo neoludista, né? Mas uma visão crítica dos impactos da tecnologia no direito, né? Não cair no canto de sereia e buscar, como diz o Boaventura há muitos anos, professor Boaventura, né? Há energias de emancipação e energias de dominação nas tecnologias, né? O que a gente tem que buscar esses espaços de dominação, essas energias de emancipação, né? Mas, por enquanto, nós temos que reconhecer que a internet, as redes, a tecnologia está dominada, ou seja, as energias de dominação estão prevalecendo em relação às energias de emancipação. Mas isso, ao contrário, isso nos estimula, sobretudo na academia, é aqui que tem que começar a luta, é aqui que nós temos que construir uma teoria crítica, né? Então, é por isso que eu parabenizo muito a iniciativa do professor Bolzan e de todos do Observatório, né? Porque realmente é isso que a gente vai discutir. É esse o direito que nós precisamos debater, porque é por aqui que começa toda a dominação, né, que nós estamos vivenciando. Nós vimos aí que a economia tradicional ruiu durante, por exemplo, a pandemia, e ao passo que a economia digital os ganhos foram exponenciais, né? Professor, eu só peço licença aqui, que eu estou vendo aqui, tem uma estudante aqui, que é a Rita de Cássia, que eu quero, uma nova estudante de Direito, que é minha esposa. Ela está no 4º período na PUC de Direito e está aí participando, né? É uma das... E o meu colega também da diretoria da AMAT, o Jordano, que é especialista em LGPD, advogado e especialista em LGPD, está aí também, nos assistindo, estou vendo aqui. Tem o Sol não sei se é homem ou mulher, se foi a Sol, advogada dos sindicatos, que eu conheço lá do Pará, dos sindicatos de aplicativos, né, dos uberizados. Estou vendo aqui. Bom, mas o que a gente é importante a gente conhecer? Primeiro, essa economia que nós estamos, que o direito está a reboque dela. A gente tem que entender essa lógica. Primeira coisa, começar a aprofundar a lógica dela, né? Porque, me parece, isso eu venho estudando essa questão tecnológica há 20 anos, eu acompanhei, por exemplo, né, com meus cabelos brancos, a virada do milênio, que para mim foi ontem, mas já tem 20 anos, né, Zé Luiz? Tem 20 anos a virada do milênio. Para mim foi ontem, mas para essa meninada aí já é passado, né? E a virada do milênio, eu acompanho os impactos da tecnologia um pouquinho antes ali, sobretudo na virada. E havia uma empolgação muito grande naquele momento com a rede, sobretudo com a internet. A internet comercial, mais ou menos, de 1996, no Brasil, chega. A gente, todo mundo empolgado com aquele fenômeno. Internet era sinônimo de democratização do conhecimento, da informação,
e até da política, né? A política, a reticular, a política, né? E naquele momento o Pierre Levy, que é um discípulo do meu, vamos dizer, filósofo de cabeceira, que eu trabalhei meu doutorado com ele, minha leitura mais aprofundada, que é o Gilles Deleuze, né? Então, o Pierre Levy, que é um discípulo do Deleuze, né? Igual o Rand também. O Rand, eu nunca vi ele confessar isso, não. Mas, como eu sou leitor de Deleuze há muitos anos, eu percebo que aflora Deleuze no Rand, né? Nesse novo filósofo coreano, né? Sul-coreano, radicado na Alemanha, que é muito bom, que eu gosto muito dele. Mas, naquele momento, é bom falar isso para os novos, né, para os alunos, havia uma energia de assim, olha, vai mudar o mundo vai, nós temos tudo pela frente, temos democracia, conhecimento. Só que o capital, o grande, as big techs, perceberam primeiro e se apossaram e apoderaram, dominaram as energias de emancipação e converteram elas, e foram convertidos. Isso é realidade que eu não quero ser, vamos dizer, pessimista, nem tão pouco a gente pode ser mais otimista. Outro dia me lembrar do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna falou assim, olha, o otimista é um ingênuo e o pessimista é um chato, né? Ninguém quer ouvir pessimista. Então, a gente tem que ser um esperançoso crítico, né? Então, eu procuro ser um esperançoso crítico, né? Como o senhor assunto. Bom, então, naquele momento, vou perder um pouquinho de tempo nisso, mas para situar, era muito... o Pierre Levy falava ele criou um conceito muito interessante, não sei se vocês já trabalharam com ele, que é o conceito de inteligência coletiva, né? Formulado pelo Pierre Levy, essa ideia da inteligência coletiva da rede, né? Que foi muito divulgado, ele que foi o grande formulador desse conceito, né? Mas que hoje a gente vê um pouquinho de ingenuidade nesse conceito do Pierre Levy. Pierre Levy ficou velho, infelizmente, ficou ultrapassado. Aí chegou até a ponto do próprio Humberto Eco falar assim, olha, a internet deu voz a uma legião de imbecis. Então, eu sempre falo isso, a gente partiu da ingenuidade, da inteligência coletiva e chegamos, né, do Pierre Levy, chegamos no Humberto Eco, da legião de imbecis, né? Então, nós temos que conviver com isso. Agora, não vamos nos contentar com isso. Não, nós podemos mudar. E nós vamos mudar com crítica, não com triunfalismo, né? Clique aqui, como diz o Morozov, né? Clique aqui para resolver tudo no mundo, né? Não é assim, né? A tecnologia, não há determinismo tecnológico, não há triunfalismo. A tecnologia, ela vai para onde a humanidade quiser, ela não é determinista, né? Onde tiver mais força. Por enquanto, o poder está encaminhando ela para um lado da dominação. Mas vamos acreditar no potencial democrático do trabalho, né, de mudar isso. Bom, fazendo essas considerações iniciais, eu gostaria também fazer um pequeno painel rápido sobre economia, né? A economia dos dados, né? Desde que, em mais ou menos 2017, o The Economist vaticinou que o recurso mais valioso da economia atual são os dados,
os novos, é o novo petróleo. Não sei se vocês já viram, a capa, é muito bem feita a capa desta edição do The Economist, que eles fizeram umas plataformas de petróleo, né? Umas plataformas, só que elas estão e pondo em cada plataforma punha Google, Facebook, Instagram, né? Cada plataforma dessa. Então, em vez de extrair petróleo, estavam extraindo dados. Então, esse é o recurso mais valioso da atualidade, mais que o petróleo, né? Então, muito interessante. Essa capa é um desenho, uma caricatura maravilhosa. Eu tenho ela até aqui, não sei se eu vou compartimentar. Não vou compartimentar na minha tela, porque perde muito tempo com isso. Mas eu tenho, mando para vocês depois, se tiver interesse. Eu mando um PowerPoint que eu fiz. Sabe, mas eu não vou seguir o PowerPoint, não vou seguir o fluxo, que aí a gente fica mais livre. Quando eu chegar o tempo de parar de falar, o professor Zé Luiz falou, vamos partir para o debate. Mas, então, informações que eu gostaria de passar para vocês. A Oracle fez um estudo o ano passado e ela chegou levantando os 500 maiores ativos das bolsas americanas, chegou à conclusão, no levantamento deles, que 84% dos maiores ativos, dos 500 maiores ativos das bolsas americanas, e lá nas bolsas americanas está o mundo todo, né? Ou seja, os 500 maiores ativos do mundo, são intangíveis, ativos intangíveis. Ou seja, 84% da economia dos 500 maiores intangível. Só 16% que é tangível. O que é tangível? Economia real. Equipamentos, máquinas, imóveis, instalações, essas coisas todas. Isso hoje representa para as empresas 16% das 500 maiores ativos, 500 é 16%. Isso, gente, é colocar o mundo de ponta cabeça, porque há menos de 20 anos atrás, essa proporção entre intangível e tangível era de 95% para ativos tangíveis e 5% de intangíveis. O que é intangíveis? Marcas, patentes, softwares e o maior intangível hoje passa a ser ter dados, né? Então, isso que vale, né? E isso, gente, tem alguns reflexos, e tem uns pensadores, uns economistas que já estudam isso, desde a virada do século, isso já estava sendo cogitado, do milênio, né? Eu estudei alguns economistas que adotavam essa perspectiva, muito interessante, porque, quando vocês se lembram, quem estudou no Direito, Economia 1, lembrava, a primeira lei da economia clássica era a lei da escassez, né? Os recursos são limitados, mas as necessidades são ilimitadas. Então, essa defasagem entre as necessidades aqui em cima e os recursos aqui embaixo é que gera o valor, né? Que gera a lei de oferta e procura, né? Então, todo o valor, a base do valor, sobretudo na economia clássica, capitalista, é a lei da escassez. Então, era o princípio. Se você entra num mundo que é de intangível, de dados que são abundantes, essa nova economia ela fica de ponta cabeça. Porque se a gente aprendeu que economia é escassez, funciona a partir da lei da escassez, como que a gente vai funcionar com a lei da abundância? E que a gente percebe que a abundância gera valor também. Tanto basta ver que as maiores empresas do mundo hoje são empresas de intangíveis. São empresas tecnológicas,
de conhecimento, de marcas, patentes, softwares, etc., intangíveis, né? Sentimentos são intangíveis e que entram, né? O sorriso que os empregados de uma empresa atendem seus clientes, né? Um intangível que tem muito valor, né? Como que você é atendido, né? Então, se a lei, nessa economia que não vigora na lei da escassez, né? Então, tem outros princípios, né? Interessantes. Então, vários autores, economistas, começaram a se propor a estudar isso, essa questão. Só que o pessoal do Vale do Silício captou isso primeiro e potencializou tudo, dominou, né? Por que eu falo que dominou? Porque a lei da escassez, a economia da escassez, ela funciona a partir de um princípio, a partir de a partir de uma lei, que eu não vou também entrar muito, que é uma lei clássica também, decorrente da lei da escassez, que é a lei dos rendimentos decrescentes, né? Não vou entrar nessa lei agora, não. Mas isso, a lei da escassez, lei dos rendimentos decrescentes, propõe um modelo de competição de economia de concorrência, de competição. No mundo da abundância, e alguns economistas formulam a lei dos rendimentos crescentes. Eles sempre vão crescendo, é bola de neve. Bola de neve. Na economia da escassez, se cresce, muitas vezes se torna abundante, perde valor, né? Então, começa a ter rendimento decrescente. Mas esse modelo da abundância é mais compatível, e dos rendimentos crescentes, de uma economia de cooperação, uma economia solidária, de uma economia do ganha-ganha, né? Não do perde-ganha, né? Que para ganhar, alguém precisa perder. Isso no modelo de escassez. Isso é muito lindo e é muito interessante, é consistente do ponto de vista teórico e doutrinário. É possível. Só que, na prática, o que aconteceu? Esse modelo da abundância, do compartilhamento sustentável, foi dominado, né? E pelo modelo competitivo, né? Então, começou-se a gerar uma escassez artificial. No mundo que o natural, é até engraçado, no mundo natural, no mundo virtual, o natural é a abundância, fica até paradoxo, né? Essa economia começou a implantar a lógica do modelo competitivo e do modelo da escassez, criando uma escassez fictícia, porque os dados são abundantes, o conhecimento é abundante. Então, através, sobretudo, de marcas, patentes, de propriedade, direitos autorais, né? Tudo isso criou uma abundância artificial num mundo que tem uma abundância imanente, para não falar natural, né? Para não ficar incompatível com o virtual. Então, e essa economia está funcionando, explodindo a potência, né? A economia quebrou, a economia durante a pandemia, a economia real, tangente, de bens tangentes, quebrou na pandemia, ao passo que a economia de bens abundantes, de bens intangentes, explodiu, né? É impressionante. O Jeff Bezos virou mega bilionário, a Amazon estourou, explodiu. Todas explodiram,
Todas explodiram. Na época que toda a economia real foi para o chão, no mundo inteiro. E a economia, o Vale do Silício explodiu. Né? Uma concentração é um modelo que era propício para um modelo de economia solidária e foi apropriado. Né? Então, isso a gente tem que entender, para a gente começar a criar as resistências, as alternativas, a gente primeiro tem que entender essa lógica. Se a gente não entender essa lógica, a gente não vai saber julgar esse jogo. A gente tem que aprender a julgar esse jogo. Né? E nisso, eu pego isso de que a economia criou ela criou essa escassez artificial, né? O mundo do ser tecnológico, ele é abundante, mas criou-se uma escassez virtual para gerar valor, né? Através de marcas, patentes e de outros esquemas que a gente precisaria ter mais tempo para a gente falar isso com mais... Mas é só para ter uma visão geral. Mas eu pego isso para mostrar que no direito a gente não tem que seguir esse determinismo e falar, olha, o direito tem que se abaixar, reverenciar, porque o mundo virtual, na época, nessa época também, na virada do século, dois autores estavam muito na moda, ambos de Harvard, né, que eram o Johnson Post e o Lessing, que eles falavam, gente, de que no mundo sem fronteiras da internet, o direito não servia para regular, porque o direito bate nas fronteiras, e a internet não tem fronteiras. E falava, o Lessing falava, o code is law, o código é o direito, mas o código dele não era o código jurídico, era o código fonte. Então, a regulação só poderia vir pela arquitetura dos sistemas, pelos códigos-fonte, segundo isso naquela época. Né? Mas depois a gente percebeu que não é bem assim, gente. Não é bem assim. Até que, por exemplo, vou dar um exemplo completo, há uns 3, 4 anos atrás, isso era muito forte, que não tinha jeito de regular a tecnologia, era irregulável. O direito não podia entrar, era fechado para o direito, para a regulação jurídica. Né? Aí, um juiz, não sei se vocês se lembram, teve uns 2 ou 3 juízes, mandaram fechar o WhatsApp, tirar do ar o WhatsApp, tirou do ar o WhatsApp. O WhatsApp é do Facebook, é lá nos Estados Unidos, como é que o juiz conseguiu tirar? Então, gente, não é bem assim, não. Não tem fronteiras, mas tem. Então, o direito tem instrumentos de coerção contra essas empresas. Tem sim. Então, a gente tem, e direitos não é o poder do juiz, não quero dizer isso, é o poder do cidadão. O direito é do cidadão, não é do juiz. Então, a gente tem que pensar que o direito não só pode, como deve regular a tecnologia. E nisso eu chamo, buscando lá do Luhmann, né, o caráter a contrafaticidade tecnológica do direito. Ou seja, a tecnologia ela tem uma tendência. Né? O mundo do ser tecnológico funciona assim, mas há uma contra-realidade que o direito pode impor. Falar, olha, essa é a tendência da tecnologia, das redes, mas isso é bom para nós? Isso é bom para o cidadão? Isso é bom para a sociedade? Não. Então, o direito pode falar, olha, chegou no limite. Direito como limite ao poder. Nesse caso, ao poder, direito como limite ao poder político, ao poder econômico e também ao poder dos dados, o data power, poder tecnológico. Então, o direito tem ferramentas de coerção, sim.
Então, a gente precisa acreditar nisso, primeiro, para a gente não falar, deixar-se dominar pelas redes, né? Pelas big techs. Nós, do direito, temos que chegar e deixar isso claro. Agora, isso não quer dizer que eu vou ser um neoludista, que nós vamos ser um neoludista, que nós somos contra a tecnologia, nada disso. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós vamos ter por limite, aos limites humanos, a tecnologia. O que convém para os humanos, para a sociedade humana, né? Não o que convém para um poder tecnológico. Então, essa contrafaticidade tecnológica do direito é uma essência que a gente precisa resgatar. Eu resgato muito isso na minha área. Eu sou da área, sou professor de Direito do Trabalho, eu sou voltado a isso, né? Gosto da tecnologia. Então, eu caminho o meu estudo com relação às plataformas de trabalho, né? Acho o Uber uma invenção genial, só que está no momento de dividir, né? Só quem ganha é o... Como é que chama aquele banco? É dono da Uber, aquele banco SoftBank, né? Japonês, que é a Google também, em grande parte. O fundador da Uber hoje já tinha 8%, mas está vendendo, todo dia está vendendo. Não é nem mais o dono. Então, é o grande capital especulativo financeiro mundial é dono da Uber hoje, né? Então, está na hora de dividir um pouco com os trabalhadores. É bom para os usuários? Mas depende. O Uber sabe onde tudo a sua vida, né? Sabe? Cuidado onde você vai de Uber. A sua namorada, o seu namorado, a sua esposa, a sua mulher, o seu marido não sabe para onde você vai. Mas o Uber sabe. Eu sempre brinco assim. Sabe onde você sabe e cria o seu hábito de consumo. O algoritmo te conhece profundamente pelo onde você mora, onde você frequenta, onde são seus hábitos de consumo, de compra, de onde você trabalha, onde você estuda, tudo isso. Em que bairro que tudo te qualifica. Com isso tudo, sabe, sua cor, sua raça, sua tendência ideológica, orientação sexual, tudo, né? É um poder, é questão de poder. A LGPD hoje está muito mal colocada, como se fosse aquela questão de privacidade. Não é questão de privacidade, é questão de poder. Privacidade é poder. A questão de proteção dos dados não é de proteger, é contra a dominação do Estado e contra a dominação do poder tecnológico e do poder econômico. É muito mal colocada, está faltando publicistas para falar sobre a LGPD, porque ela foi dominada por bons civilistas, privatistas, muito bons professores, não quero tirar o valor deles, mas falta agora os publicistas entrarem na LGPD, porque não é questão de dados, não é questão de privacidade, é questão de poder, é a cláusula democrática. Da mesma forma, os dados. Os dados também, na relação de trabalho, também. A LGPD não enxerga os trabalhos. E hoje, o impacto maior que pode ter é no trabalho. Talvez maior do que no consumo. Ou tão forte como o impacto para os trabalhadores do controle do algoritmo, do seu chefe ser um algoritmo, né? É muito maior, porque o chefe algoritmo conhece muito melhor você, muito mais profundamente do que seu chefe físico, que olha para você lá no momento que você está lá dentro do escritório e que você está trabalhando. O chefe algoritmo conhece as suas tecladas, a sua navegação, sabe tudo de você. Tudo, tudo, tudo. Você pode esconder a sua orientação sexual, sua orientação ideológica do seu chefe físico, mas do seu chefe algoritmo você não esconde nada. É muito maior a dominação, muito maior o poder. E o que está acontecendo hoje? Todos os estúdios, todo mundo que trabalha em home office, que parecia maravilhoso, está estressado.
Saiu hoje um levantamento disso, está todo mundo estressado, né? Trabalhando mais e com tensão, com cumprimento de meta muito pior. Né? Então, existe uma proposta, e com isso eu vou finalizando aqui a minha exposição inicial e abrir para o debate, mas existe uma proposta, algumas propostas interessantes, tem um paper, depois eu divulgo para vocês também, que é de uns comunistas, que é lá da Colômbia, da Universidade de Colômbia, e uma empresa comunista que chama Microsoft. Esses comunistas estão propondo o seguinte, que os dados sejam concebidos como trabalho e não como capital. Porque hoje, a Oracle falou, né, 84% da economia é intangível. Quer dizer, hoje dado é capital. The Economist falou que dado é capital, recurso ali é capital. Né? Ele falou, que tal a gente enxergar dado como trabalho? Por quê? O dado que é importante, gente, a gente também tem uma visão muito errada da LGPD de proteção de dados. A gente quer proteger CPF, nome, identidade, cartão de crédito, conta bancária. Claro que é importante proteger isso, mas isso é contra hacker, que não vai invadir sua conta para não tirar dinheiro, para não comprar no seu cartão de crédito. Isso é outra coisa. Isso é questão de crime penal, é outra instância. A questão dos dados é muito mais profunda que isso. Né? A questão da proteção dos dados é a proteção... por que eu falei? Eu já tinha falado que a proteção é questão de proteção contra o poder opressor. Todos os poderes. O poder público, imagine China, imagine um Estado autoritário dominando, né, os dados, como domina o Facebook, como domina. Eu perdi minha linha de raciocínio. Mas, voltando aos dados, então, a proposta desses pesquisadores é entender... lembrei, voltei a minha linha. Eu falei que a gente fica preocupado com esses dados, mas não são esses dados que têm valor. Esses dados são para a questão de hacker, é criminal. A questão de valor hoje é ser os dados das suas atividades, entendeu? Quais as suas atividades políticas, as suas atividades sindicais, as suas atividades de consumo, as suas atividades de convivência social, a sua atividade de lazer. É isso que vale dinheiro, gente. É isso que vale. Esses dados que valem dinheiro são os dados das atividades humanas. Exatamente como o quê? O que é isso? Trabalho. Trabalho é uma atividade. Se os dados das nossas atividades humanas forem remunerados como trabalho, forem se transformarem como trabalho, é uma forma de você, segundo esses... deixa eu pegar todos os argumentos deles aqui, só para não esquecer, né? Ela fala assim, se a gente conceber dados como capital, esse paper fala, isso negligencia o papel dos usuários na criação dos dados, porque eles que são os criadores das atividades, praticam as atividades que vão gerar os dados que têm valor. Então, isso vai, de uma certa forma, numa economia capitalista, reduz o incentivo para os usuários gerarem dados, né? Porque ele só vai dar para quem capta os dados, né? Então, você vai querer restringir seus dados, não vai querer gerar, né? E vai reduzir isso de maneira desigual, essa riqueza dos dados de maneira desigual. Né? Você gera os dados, nós geramos os dados, e alguém está ganhando em cima disso, que não somos nós. Né? E isso aumenta os temores de automação, né? Né? Sendo que os dados sendo tratados como dados gratuitos, aumenta essa simetria de mercado. O dado como trabalho torna o mercado mais funcional, porque vai gerar mais... ele realmente
ele, a partir do momento que ele é concebido como trabalho, como fruto das atividades, nós precisamos ser remunerados por essa participar, né? Agora, nós precisamos saber como nós vamos participar disso. Tem muitas formas. Hoje, um grande debate mundial, a OCDE ontem não chegou a um acordo, semana passada não chegou a um acordo, a digital tax, a tributação dessas transações de dados, essa captura de dados, né? Isso, pagar imposto para isso, pode ser uma forma de nos remunerar, né? E, inclusive, para isso até ser a fonte que fala assim, ó, vamos criar uma renda. Se a automatização está tirando empregos, o que nós precisamos ter? Criar uma renda básica universal, porque não vai ter emprego para todo mundo. E de onde você vai tirar esse financiamento? Na tributação digital. Já é um grande começo para isso, né? Então, você começa a ter insights. Fala, ó, gente, tem muita luta boa pela frente. Tem muita proposta de emancipação nesse mundo digital que a gente precisa descobrir. Mas a gente precisa descobrir até com um olhar crítico, não é com um olhar de oba-oba, de eu sou eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho nada a esconder, sou uma pessoa transparente, pode pegar meus dados, eu troco meus dados por tudo, CPF, dou tudo, meu CPF na farmácia, não tem nada a temer, né? Então, é uma mentalidade tacanha, que não está enxergando o rombo do negócio, porque é poder e é desempoderamento do cidadão. É desempoderamento do cidadão, no último, significa não só autoritarismo, significa meter a mão no seu bolso. Você fica mais pobre, o cidadão fica... Então, isso que a gente tem que entender. É a questão econômica e política estão juntas, né? Estão entrelaçadas, entender. Então, essa primeira concepção, essas duas ideias que eu gostaria de deixar aqui para vocês, mais ou menos. Então, essa contrafacicidade, nós temos que acreditar na contrafacicidade tecnológica do direito. Nós, juristas, somos os primeiros que temos que acreditar nisso, né? E nessa minha área trabalhista, que também não, isso transcende o trabalhismo, porque é uma coisa universal, é uma renda universal, que precisa o trabalho humano, gerar das atividades humanas, né? Como o trabalho, isso tem que ser remunerado a todos os cidadãos, né? Independentemente da questão de, vamos dizer, estrita de vínculo empregatício. Isso transcende a questão do vínculo empregatício, né? O trabalho de todos nós que vivemos sob o jugo tecnológico da captura de dados. Então, nós todos temos direito de ser remunerados por isso. Agora, como que vão ser? Isso é um debate que, por tributação, ou outras formas, não sei, ou por uma renda universal mínima, né? Para todos. Então, é isso. Essa questão que eu debate, que eu gostaria de deixar, né? Eu estudo muito as plataformas, tenho uma visão muito crítica sobre o Uber, porque, como eu falei, é muito bom, foi genial uma invenção, mas está na hora de repartir um pouquinho com quem sofre lá, né? Tem que ser bom para todo mundo. Não é bom só para Uber ou é bom só para o usuário. Tem alguém que rala, vai entregar sua comida, o seu iFood meia-noite, 1 hora, está acordado lá para te entregar para ganhar uma ninharia, né? Então, isso tudo a gente tem que ter essa sensibilização, né? Porque essa estrutura coloca muito o trabalhador contra o consumidor. O consumidor vira o maior inimigo do trabalhador. E esse consumidor que é trabalhador também, né? Perde a solidariedade, que a gente esquece, que todos os consumidores somos trabalhadores. Então, a gente tem que pensar, né? Não é um chato lá de um trabalhista lá que vem querer quebrar Uber, né?
Vocês não sabem, talvez não saibam, mas a Uber já está quebrada. A Uber nunca deu lucro na sua história. Nos últimos 4 anos, o prejuízo dela foi 18,5 bilhões de dólares. 18,5 bilhões, eu falei bilhões, e eu falei de dólares de prejuízo nesses 4 anos. Quem consegue bancar isso? Como é que você me explica que dá prejuízo? Aí então fala assim, reconhecer VIC vai dar prejuízo para a Uber. Tá bom. E esses 20 bilhões de dólares? Só porque o SoftBank lá está bancando isso, a Google está bancando? Né? Então, tem que ter olhar crítico com tudo, vamos enxergar uma economia mais compartilhada, que é possível, um aplicativo local, um aplicativo da sua cidade, dê preferência para esse aplicativo da sua cidade. Isso ele tem condição de ser muito mais solidário com quem trabalha e com quem usufrui do que um aplicativo global. Então, é isso. A gente pode aí discutir, deixa essas primeiras ideias aí. Aí, ó, o Jordano colocou aí no perfil dele a foto do The Economist, as plataformas extraindo dados. Mas é isso. Estou à disposição. Tá ótimo, Pepe. Muito interessante a tua fala. Eu fui anotando aqui uma série de coisas enquanto você estava falando, né? E vou me permitir fazer um comentário rápido aqui, né, enquanto o pessoal se organiza aí para apresentar perguntas. Eu acho que o Alisson pode gerenciar essas perguntas, que podem ir pelo chat também, né, Alisson? A pessoa pode mandar pelo chat aqui, ou posso abrir a palavra para quem quiser, só manda no chat aqui que a gente faz isso. Beleza. Quer dizer que o teu início, Pepe, vai bem ao encontro daquilo que eu tenho dito também, né, de algum modo, ou seja, a ideia de que a gente caminhou de um momento, vamos dizer assim, de uma certa utopia em torno da transição tecnológica, para, né, evidentemente, compartilhada em algum momento com alguns que eu chamo de apocalípticos, né, ou seja, que a tecnologia vinha para destruir tudo, né? E eu até fiz uma classificação disso, chamando de net utópicos ou net messiânicos e os outros net apocalípticos, e que, na realidade, a gente tem que ter uma postura crítica, ou seja, ser um net crítico, né? Não dá para... É um pouco assim, não dá para jogar o bebê com a água do banho fora, né? Mas, de qualquer maneira, ao final, eu acho que eu sou... estou mais próximo do apocalíptico e talvez você esteja mais próximo. Nós estamos um pouquinho... Nós estamos no mesmo barco. Você está na proa, eu estou na popa, né? Não sou otimista, sou esperançoso. Pode ser, não, mas nesse sentido, claro. Mas porque eu fiquei pensando no que você disse, eu acho que 2 coisas assim, que são muito, muito, muito interessantes e não tinham aparecido, não tinham surgido ainda aqui nas discussões com os outros colegas que tiveram antes, num primeiro aspecto, que é essa perspectiva da própria economia, ou seja, como a tecnologia, num ambiente de abundância, né, ela acaba produzindo essa escassez artificial. Né? E como isso vai se dar... Não sei se daria para dar uma explicação resumida disso, ou seja, como se produz essa escassez no mar de prosperidade, vamos dizer assim. Tá? Porque é uma apropriação, né, de certo modo, muito... Ou seja, o próprio projeto, esse capitalismo de dados, etc., essa economia de dados, ela é cada vez mais concentrada, né, também. Eu acho que essa é uma informação importante, né? Mas eu acho que se pudesse dar mais uma comentadinha nisso. Um outro aspecto que você fala na questão da é muito bom mesmo. Os dados, a atividade, né, como trabalho e não apenas como capital. Né? Eu vi também, há algum tempo, há um debate que circula que é pensar o ambiente da internet, vamos dizer assim, como um bem comum. Tá? Ou seja,
evitar, de certo modo, essa apropriação privada, até porque esse conjunto de informações elas são resultado, né, do acúmulo, vamos dizer assim, coletivo, né, que são, no final, ao fim e ao cabo, apropriadas por essas plataformas, vamos dizer assim, ou por esses, né, esses mecanismos tecnológicos que tomam, vamos dizer assim, essas informações e delas extraem lucro, né? Ou seja, a mais-valia vem exatamente daí. Uma outra questão que me chamou a atenção aqui, eu de fato quando você fala da questão que na pandemia a economia de dados explodiu, né? Não sei se você tem essa informação, quais são os fatores, ou seja, a gente poderia dizer, nós estamos em casa, né, isolados, estamos produzindo mais dados, ou seja, nós estamos ofertando mais dados, ou seja, mais capital para essa economia, ou será que também, vamos dizer assim, essa nova situação tenha produzido um uso maior desses meios tecnológicos? Né? O que tem, por exemplo, a questão de você pede muito, bem simplificando aqui, muito radicalmente, ou seja, você pede usa mais o Uber Eats, o Rap10, o que seja, para pedir. As pessoas pedem mais, usam mais essas tecnologias, essas plataformas, ou, por outro lado, nós ofertamos mais capital para eles através, ou por meio dos dados que nós disponibilizamos, por estarmos mais, vamos dizer assim, mais envolvidos ou mais imersos na internet. Não sei, eu fiquei pensando nisso, não sei se ou não é nenhuma dessas coisas, pode ser uma outra informação, né? E eu, no final, ao fim e ao cabo, eu não sou... aqui. Tá bom, não. E eu também estou colocando aqui, não necessariamente eu vou conseguir resolver isso, né? Mas o meu, vamos dizer assim, o meu problema todo eu não tenho tanta esperança, vou usar a tua palavra, de que o direito seja capaz de se recuperar, né? Seja porque, vamos dizer assim, a gente tem visto, e você mesmo menciona, né, que há um olhar privatista do direito em relação a essas questões que estão emergindo, vamos dizer assim, dessa nova realidade, né? Por um lado. E, por outro lado, a própria capacidade, né, ou seja, desse modelo heteronormativo do Estado regulando, né, ele se fragiliza em face de um modelo muito mais autorregulatório, né, com todos os seus problemas, que a própria economia de dados, as próprias plataformas, né, as big techs, elas mesmas, né, pretendem. A gente viu isso agora na pandemia, com relação, por exemplo, à própria questão das fake news, ou seja, aquilo que elas não fizeram, né, em algum momento no campo da política, assim, da democracia tradicional, né, das eleições, né, elas fizeram em algum momento em relação às fake news em termos sanitários, né? Eu não sei, é só assim, um livre pensar aqui que a tua fala, né, muito, muito boa me trouxe, né? Então, eu estou colocando aqui apenas para a gente continuar a conversa. Eu notei aqui. Bom, eu estou vendo também que o Bruno também mandou uma pergunta aqui. Mas, professor Zé Luiz, a questão da escassez, como gera rapidamente, como gera a escassez, tem duas formas, né? Voltando, estou vendo aí o Jordano de novo, que é especialista em LGPD. Tratamento de dados é muito caro. Tratamento de dados, estruturar dados, não é barato. Então, dado é o recurso mais poderoso. É a mesma coisa de petróleo. É um recurso poderoso, mas para você processar o petróleo, refinarias, é muito caro, né? Então, você extrair dados já é difícil também, já é caro. Você tem que ter uma estrutura. Essas grandes, as redes sociais, então tem uma estrutura poderosa para captura de dados, né? Então, esse é um primeiro momento de você criar, gerar, porque dados estruturados, os dados não são os dados puros, né? Ele tem um valor relativo. Agora, eles têm que passar num tratamento para ele criar mais valor, né? Usar um algoritmo para uma aprendizagem de máquina aqui para
dar valor maior valor àqueles dados, né? Estruturar aqueles dados. Então, isso é uma das formas de gerar escassez no mundo da abundância, porque é caro o tratamento de dados, né? Nas patentes, no mundo, as patentes é outra forma, mais que patente, as marcas. As marcas é outra forma de gerar, nesse mundo intangível, de gerar valor, de gerar escassez artificial, né? Uma camisa dessa de tecido, eu compro ela por 30, 40 reais, certo? Agora, se eu colocar um jacarezinho nela, ela pula para 300. Então, o que tem valor nessa camisa, do ponto de vista capitalista? É o tecido, é a camisa, é um valor de uso ou é a marca? Né? O que tem valor? O que o capitalista, o produtor, a empresa vai focar? Vai focar no jacarezinho, porque é ele que dá dinheiro. A camisa, fabricar a camisa, você tem todo o custo, ela vai te gerar 30 reais. 270 reais, você pega, é do jacarezinho. Aí você vai focar no jacarezinho, na criação. E como que é essa criação? Para a produção desse jacarezinho? É uma produção intangível, imaterial. Aí você vai criar, é um marketing, é cultura, é outro tipo de produção, né? Então, você vai transformar aquilo que é criar uma escassez. A marca é uma forma de criar escassez, o que é abundante, né? Para gerar valor. Então, tem várias estratégias, né? Que a gente pode até, é um trabalho interessante a gente ver várias formas de gerar escassez artificiais, né? Para gerar valor, né? De bens que são abundantes. Por quê? Uma camisa hoje, com a máquina, com a automatização, etc., e também com o trabalho escravo, infelizmente, ela é muito barata. Você produzir uma camisa hoje, né? Então, você começa a gerar, para dar dinheiro mesmo, você começa a criar estratégias de gerar escassez artificial, né? Então, isso. A outra questão que você cogitou também, que a gente não... Por que explodiu a economia digital enquanto a outra erodiu, né? A economia real erodiu, né? Bom, muito especulação, né? Muito desse ganho foi ganho assim completamente real, foi ganho especulativo, né? Todas as big techs, né? Eu sempre falo do meu filho, né? Tenho orgulho, né? Filho, pai, coruja. Eu tenho um filho nerd que trabalha lá no Vale do Silício. Ele ganha uma parte do salário dele que é ação. Ele fala assim, pai, não estou entendendo. Minhas ações, no meio da pandemia, aqui, explodiram o preço delas. As minhas ações da empresa que eu trabalho no Vale do Silício, né? Ele mesmo falou, não estou entendendo, como é que é isso? Né? No começo, há um ano e pouco, a ação valia $200, chegou a 500 e pouco, um ano e pouco depois. Já estava 200 já estava muito valorizada, $200. $200 é muito, imagina uma ação, $200, já é caro. Chegou a 500 essa ação da empresa dele lá, 500 e poucos dólares, né? Então, eu acho que a maioria foi especulação financeira. Explodiu lá porque as pessoas intuíram, gente, olha, esse mundo digital chegou para ficar. A pandemia acelerou. Tem gente que fala acelerou 5 anos no trabalho home office, no trabalho digital. Tem gente que fala que acelerou 10 anos a pandemia. Tem gente falando que acelerou 10 anos. Então, as pessoas intuíram isso, falaram, bom, vai explodir as empresas digitais. Então, o dinheiro todo da Bolsa foi para essas empresas. Todo mundo avançou e comprou, né? E também houve uma demanda também pelos serviços dessas big techs, aumentou também.
Mas, para explodir como explodiu, eu acho que mais foi especulação, né? Não sei se foi uma bolha, não sei se isso vai se manter, pode ou não, a gente não sabe, né? A pergunta que vale, não vale $1 milhão, vale $1 trilhão, né? Quem souber responder isso vai comprar ou vender a ação, né? Então, é difícil fazer. Agora, a última questão que você colocou, que eu queria falar, Zé Luiz, que eu acho que a gente tem que acreditar no direito, sobretudo a proteção, a LGPD empoderou, de certa forma, se a gente souber usar isso, empoderou o cidadão. Deu um instrumento. Então, o negócio é para valer. Na minha área trabalhista, eu estou vislumbrando problemas muito graves para as empresas. As empresas vão ter muito problema, coisa que eles não estão pensando ainda. Negociação coletiva, por exemplo. Negociação coletiva, os sindicatos hoje estão no chão. A reforma trabalhista matou os sindicatos, né? Isso é crime que fizeram com os sindicatos. Matou. Tinha problema no sindicato? Tinha, todo mundo sabe que tem. Tinha muito sindicato? Tinha muito sindicato. Mas matou todo mundo, acabou. O sindicato hoje é incapaz de fazer greve. A LGPD vai dar uma força para isso. O sindicato agora, a partir, pode dirigir suas ações para os dados e conseguir conquista de salário através dos dados. Vai ser um renascimento, se os movimentos sindicais souberem usar isso, vai ser. E as empresas têm que se preparar. A empresa que não, e a maioria não está preparada para isso, né? Através da LGPD, os sindicatos podem renascer. Isso vai dar... É um campo de trabalho muito grande para o advogado, né? Do ponto de vista profissional, né? A LGPD abre para todo mundo muito grande, né? E também do ponto de vista de empoderar o cidadão, empoderar o trabalhador. Então, tem condições. Eu acho que tem. Concordo com você. Também não vamos ficar sonhando nas nuvens. Não vai ser fácil, porque os melhores advogados, né, os mais profundos conhecedores, estão lá, as empresas estão contratando, né? Então, mas tem a teoria crítica aí para isso, né? Por isso que eu acho que a gente não pode examinar. Mas a luta não é fácil, concordo com você. Não vamos, né? Se a gente ficar só ingênuo, ter aquela ingenuidade do Pierre Levy, né? A utopia, né? E hoje nós estamos vivendo uma distopia tecnológica. A gente vivia no virado do milênio na utopia tecnológica. Eu participei, confesso, da utopia tecnológica, acreditei muito, né, da democratização via redes, né, uma democratização reticular. Acreditei isso. Hoje, a realidade bate na cara da gente, né? Não está fácil, né? Mas eu acho que o direito tem seu papel. Lógico que não é sozinho, né? Mas uma teoria crítica do direito tem a contribuir e muito, me parece, né? Não tem mágica, não vai conseguir fazer isso. Isso depende da organização social, da organização, da capacidade da sociedade se organizar politicamente de uma forma, usar os recursos tecnológicos de uma forma inteligente. O conceito de cidade inteligente, ele transcende a ideia tecnológica, né? Está toda envolvida em tecnologia, mas a inteligência numa cidade inteligente passa primeiro por uma cidade local, aplicativos locais.
em detrimento de grandes aplicativos. Vamos usar um Uber local, vamos usar um iFood local, né? Porque vai remunerar melhor os trabalhadores, o iFood vai remunerar melhor os donos de restaurante que já estão sendo expoliados pelo Uber Eats, iFood, etc. Eles estão, a margem deles aqui, ó, é isso. Os restaurantes estão perdendo dinheiro, né? Quase que é só para não parar que eles funcionam, que a margem de lucro deles o aplicativo está mordendo tudo. Então, morde no dono do restaurante, morde no entregador, né? Então, um aplicativo local, vamos valorizar os aplicativos locais, né? Ele pode remunerar melhor, o restaurante pode remunerar melhor o trabalhador, sem atacar o consumidor, né? Porque um jeito mais cooperativo de atuar, que é próprio da economia da abundância, do modelo da cooperação. A gente pode adequar isso, mas não é o direito que vai fazer isso. Isso aí é a organização social, né, política, que vai trazer isso. Posso responder essa questão aí que o Bruno colocou? Eu disse ao Bruno que eu abri o áudio para ele ali, as intervenções dele. Tá, melhor. Boas. Boa noite, professor Pepe. Primeiramente, queria agradecer ao senhor, excelente palestra. É sempre bom ouvir do assunto. Eu escrevi a pergunta e, como me deram a oportunidade, eu vou lê-la, porque eu acho que ela ficou mais clara do jeito que escrevi do que eu pensei. Coloquei, olha, há uma tendência mundial de se dispensar proteção aos trabalhadores das plataformas de serviço, o que aparentemente caminha na contramão da realidade jurídica brasileira. Isso parte da lógica de se nomear e classificar corretamente como trabalhadores aqueles que efetivamente se submetem a uma subordinação algorítmica. No Brasil ainda prevalece a tendência ingênua de os visualizarmos como empresários de si mesmos, né, naquela racionalidade neoliberal. Pergunto ao professor se, considerando essas evoluções trazidas pela revolução tecnológica, não estamos diante de uma nova tentativa, talvez irreversível, de se maniatar a justiça do trabalho. Sim, também, claro, né, isso. Mas vamos imaginar esse modelo, por exemplo, das plataformas. Falar, olha, a pessoa tem autonomia, vai trabalhar quando quer, etc. Vou te dar os dados de Belo Horizonte que eu conheço. Belo Horizonte, o último que eu conheço, hoje já até ter mudado, a última estatística que eu tive, que ela não é muito recente, já deve ter aumentado. Tinha 70 mil motoristas só na Uber. Não vou falar das outras, 70 mil motoristas. A demanda por motoristas é mais ou menos de uns 5 a 10 mil. Na hora de pico pode ser 10 mil. Então, você tem 70 mil, você tem um exército de mão de obra. O exército de mão de obra era um desempregado. Agora, eles estão todos iguais, estão todos ali, são chamados. E isso é muito próprio da história. Nós estamos revivendo o século XIX. É como que a gente não... por isso que é importante a gente ver, né, procurar a história. No século XIX, no final do século XIX, as fábricas inglesas, e não tinha o trabalhismo, estava começando a se organizar os sindicatos, não tinha as leis de proteção de trabalho, limitação de jornada, né? Jornada de 16 horas por dia, inclusive para crianças. Hoje, parece um sonho você considerar 8 horas limite. Dividiu a conquista, a organização conseguiu dividir pela metade. É como se hoje a gente pensar, vamos fixar a jornada em 4 horas por dia? Já é possível, a tecnologia já permite isso. Nós podemos. A automatização permite que a gente só trabalhe 4 horas. A jornada de 44 horas semanais na construção já pode ser 22. Né? Mas a gente nem imagina, a gente não sonha com isso mais. Eles sonharam e conseguiram chegar à jornada de 16 para 8. Né? E deixa eu contar para vocês como que era também. Como é muito parecido com o sistema plataformizado. Como eu falei, tem 70 mil, tem demanda para 5, 10 mil. Fica lá
no mínimo 20 mil estão trabalhando, né? Grande parte está cadastrado, mas faz muito cadastro, muita gente faz cadastro, vai um dia ou outro e tal. Mas uns 20 mil estão trabalhando diariamente, né? No século XIX, nas indústrias inglesas, sem leis trabalhistas, era assim. O gerente tinha umas pessoas que iam trabalhar lá, que ele já escolhia, estava lá. Mas todo dia ele chegava na porta da fábrica, tinha 300 trabalhadores na porta da fábrica. Ele falava assim, eu tenho 15 vagas hoje. Quem quer trabalhar aí? Aos 300 levantavam a mão. Aí ele escolhia. Pela cara do sujeito ali, escolhia 15. No meio daqueles 300. Os outros, vocês voltem amanhã. Assim. Então, o sistema é assim hoje. Então, tem 70 mil para trabalhar, mas só tem 5 mil que vão levar. Os outros vão ficar, maioria do tempo, parado dentro do carro, sem ganhar. E o aplicativo, evidentemente, ele dá mais chamadas para quem trabalha mais. O cara que trabalha 15 horas por dia, ele ganha muito mais chamada que o outro que trabalha, o outro que resolve, vou trabalhar só 4 horas por dia. Essas 4 horas por dia que ele ficar conectado, ele vai receber muito poucas chamadas. Ele vai ser acionado pelo algoritmo. O algoritmo ele é programado para chamar quem trabalha muito. Resultado, jornada dessas pessoas é de 70 a 80 horas por semana. 44 foi. Se você somar os custos todos que envolve o carro, ou aluguel, carro, né? Gasolina e tal, sobra para ele menos de 20% da tarifa. A Uber hoje cobra de 20% a 40%. A Uber de um trabalhador ganha mais que um. É lógico que ela ganha mais que todos, mas estou dizendo que ela ganha mais, sobra mais. No final, deduzidos os custos, eles ganham, a hora deles é menor do que o salário mínimo. Para ganhar um pouco mais que o salário mínimo, eles têm que fazer essa jornada de 15 horas. 10, 15 horas por 10, assim. E 6 ou 7 dias por semana. Né? É assim. Né? Então, nós voltamos. A tecnologia maravilhosa que o Uber foi usada de uma forma de dominação que nos levou ao século XIX, em pleno século XXI. Né? Então, por isso que a gente tem... E o que acontece? Faz o confronto do consumidor com o trabalhador. Né? Ele é um aplicativo bom para os consumidores, né? É muito bom, é muito fácil, muito... Né? Então, o consumidor quer abrir mão disso? E o consumidor também, e outra coisa, já tem estudo aqui no Instituto de Geociências da UFMG, professor Fábio Tosi, ele já percebeu, e já tem levantamento de dados, que ele piora o trânsito na zona de maior poder aquisitivo, por 2 motivos. Já tem mais, região de poder maior aquisitivo, tem mais táxi, tem mais ônibus, tem mais carros, que as pessoas têm mais condição de comprar carro. Então, o trânsito já é congestionado. Aí você coloca... a tendência é que concentrar todos os motoristas ali nessa região. Por quê? Nas regiões mais pobres, as pessoas não têm dinheiro para pegar o Uber. Então, os motoristas não ficam lá. Só ficam lá onde tem dinheiro. Piora o trânsito. Muito. O trânsito das regiões mais nobres, ou que tem mais abastadas. Piora o trânsito. Né? E oferece mais oferta de transporte, onde não precisa, porque as pessoas têm carro, têm mais condições de vida, moram mais perto do trabalho, né? Porque uma pessoa de menor renda geralmente mora a 2 horas, 1h30 do trabalho, é mais difícil o transporte. Então, não resolve o problema dessa pessoa, do ponto de vista
ele como é geociências, ele olha muito o ponto de vista da cidade. Então, uma coisa que a gente achava que a plataforma ia melhorar o trânsito, na verdade, ele mostra que não melhora o trânsito, talvez em algum lugar, mas onde tem mais carro, piora, põe mais carro ainda. Onde as pessoas têm condição de comprar mais carro, então o trânsito piora nessas regiões. Então, tem vários problemas que a gente tem que enxergar. Agora, fala assim, eu vou negar os aplicativos? Não. O aplicativo criou campo de trabalho que não existia. É muito bom. É muito bom. Só que tem que ser bom para todo mundo, né, gente? Não é só para uns. É isso que eu falo. Eu sou contra aplicativo, não sou inimigo de aplicativo, não. Ao contrário. Quero muito aplicativo. Né? E tem muitos modelos. Né? Não sei se vocês conhecem o modelo do InDriver russo. É um modelo que você você faz uma concorrência de preço entre os motoristas. Quem dá mais? Não é o aplicativo que fixa o motorista. É você o motorista. Né? É um leilão. Você fala assim, quem vai menos? Né? Quem faz essa corrida por menos? Aí, vamos supor, aparece 5, 6 lá, faço, com o mesmo preço. Aí você olha qual que está mais perto de você, te informa quanto tempo esse motorista vai demorar para te chegar, se é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai levar isso em consideração. Você olha a estrela dele, esse aqui mas a estrela dele está baixa, ele não é um bom motorista, ele está com a estrela baixa. Né? É um negócio perverso também com os motoristas, sabe? É um leilão, é interessante. É um sistema, dizer, puro mercado. Né? É meio mercado, é mais marketplace. Né? O Uber não é um marketplace típico, eu chamo de mercado cativo, né? Que ali ele põe o preço, ele põe tudo. Usuário e coisa não faz nada. Quem põe preço por tudo é o Uber. Né? O motorista e o usuário só aceitam. O motorista não, o usuário não escolhe o motorista. Quem escolhe o motorista é o algoritmo que escolhe o motorista para você. Né? Então, Bruno, as plataformas, infelizmente, essas megas plataformas não são boas, nem para nós, cidadãos, nem para os trabalhadores. Né? E nem para a tributação, porque dinheiro aí não fica no Brasil. Né? Dinheiro a gente não sabe como é que fez. Dinheiro vai lá para a Holanda, que é um paraíso fiscal na Europa. A Holanda é uma tributação muito baixa lá. A sede lá fiscal da Uber está sendo na Holanda. Né? Então, o que eu acho? Aplicativos locais. É isso que eu vou. Não precisa nem ter vínculo de emprego, nem nada. Mas o aplicativo local é o caminho. Né? E tem em Vitória, já tem um aplicativo que todos os motoristas são empregados. Já tem aplicativos aí, tem um aplicativo brasileiro que cobra do motorista 38, não, porque é 3, eu esqueci agora, acho que é R$4 por dia para ter o aplicativo. Super razoável. E com isso eles ganham muito dinheiro. R$4 por dia. Isso aqui, no mínimo, é o que o Uber ganha por corrida do motorista. Isso é o mínimo que ele ganha por corrida do motorista. Né? E isso é o que ela cobra por dia, esse aplicativo brasileiro. Então, tem muitos caminhos. Né? A Uber antigamente falava, vou sair dessa cidade se fizer agora. Ela não faz muito isso, não. Porque se sair, tem muitos aplicativos aí que vão tomar o lugar dela. Né? A Uber é 99. A 99 está copiando a Uber. Ela remunera um pouquinho, cobra um pouco menos, mas também é o mesmo caminho. Né? Não sei se respondi o que você...
Tem uma pergunta aqui também do Murilo. Murilo, consegue falar aí, Murilo? Habilitando o microfone? Sim. Boa noite. Um prazer estar aqui ouvindo você, viu, Pepe? Bom, eu não tive a capacidade do Bruno de fazer uma pergunta sintética, então vou falar um pouquinho. Minha pergunta é sobre Deixa eu os só dados. falar uma coisa. Ele está falando, tem que dar aula. Professor Bolzão, o Murilo é magistrado e é professor na Universidade Federal da Bahia, de Direito e Trabalho. Eu acho uma das maiores autoridades no Brasil sobre esse tema. É um grande estudioso assim, conhece tudo sobre tema plataforma e trabalho. É uma honra para recebê-lo aqui, viu, Murilo? Nós também. É isso, Pepe, você é nosso professor. Pois então, Pepe, assim, sobre a questão dos dados e uma discussão antiga no dia de trabalho, que é a questão da autoria e da propriedade sobre os dados, né? Então, assim, para tentar explicar a pergunta, eu preciso dizer que normalmente quando a gente compra o trabalho, seja sobretudo trabalho subordinado dependente, a gente compra o resultado do trabalho, isso é normal, está dentro do padrão capitalista. Só que quando a gente compra um trabalho, a gente não compra o know-how daquele trabalho, a gente não compra como aquele trabalho é compreendido, captado, parcelado em dados. Então, quando um trabalhador de plataforma trabalha para a plataforma, além de entregar trabalho combinado pela plataforma, ele entrega um conjunto de dados que ele produziu, que constituem a sua experiência profissional, o seu know-how, sua capacidade, que isso também, digamos assim, é um segredo de negócio, sobretudo se você considerar que esse trabalhador pode ser autônomo. Então, eu lhe pergunto se há, então, digamos aí, uma nova captação, ou seja, você já pagava lá pelo trabalho, mas você está pagando pelo dado, que também é, de alguma forma, numa leitura aí economista, trabalho abstrato, né? Porque dado é só o trabalho corporificado ou em uma informação, trabalho abstrato. Então, a pergunta é, se é isso, não seria, então, Pepe, do ponto de vista da negociação sindical, necessário que os trabalhadores reivindicassem também um pagamento pela produção desse conjunto de dados? Se é comum que as plataformas produzem tantos dados, que esse é o petróleo de hoje. Então, já que ele também está extraindo esse petróleo, não seria justo, adequado, se defender que se pagasse alguma coisa por esses dados advindos da execução do trabalho? Perfeito, Murilo. Eu acho que porque a questão é essa. O know-how dele, a própria experiência dele, a atividade dele, né? Porque a Uber conhece, a 99, então, talvez também, o trânsito das cidades do mundo melhor que os Detrans, que a BH Trans, aqui em Belo Horizonte, tem a BH Trans, que cuida do planejamento de trânsito de Belo Horizonte, né? Conhece muito mais profundamente, muito mais. E por que conhece? Por causa da atividade dos motoristas. Os motoristas com que eles conduzem, com que eles comparam um entre o outro. Então, todos isso é gerado. E também merece a remuneração por conta disso. Isso é uma questão mais, vamos dizer, mas isso é uma abordagem, vamos dizer, marxiana, né? de mais-valia. O trabalho dele ele é remunerado menos do que ele do que o dono do empreendimento se beneficia daqui. Então, se beneficia do transporte em si, né? de transportar uma pessoa de um lugar para o outro, mas se beneficia também de toda dessa datificação do funcionamento da cidade e da datificação dos próprios consumidores motoristas, né? Então, isso tudo precisa ser remunerado, né? Mas isso é um pouco idealista, né? Numa economia capitalista, é difícil pensar que isso vai ser remunerado, mas deveria. A pegada com relação aos dados, que eu acho que é um renascimento, que pode ser um renascimento sindical, não seria bem por aí. Isso seria, vamos dizer,
um ponto de vista de legitimação da ação, né? Mas é a atuação do sindical, a cobrança para fazer, olha, queremos saber o que faz com os dados dos nossos trabalhadores. Qual o tratamento dos dados que vocês dão aos trabalhadores? Que tipo de tratamento? Estudos, os titulares dos dados, independentemente de serem trabalhadores ou consumidores, os trabalhadores são titulares de dados também. Então, nesse sentido. Agora, no ponto de vista que você enfatizou, isso é um aspecto do ponto de vista, vamos dizer, de uma teoria marxiana de mais-valia. Claro, não é só o transporte que ele se beneficia, da extração de dados. Dessa atividade é uma mega extração de tudo. Conhecimento do trânsito, conhecimento das preferências, dos costumes dos consumidores e tudo isso. E isso legitima é mais fácil chegar nisso, tendo uma visão mais realista, do ponto de vista da tributação, de tributação e com uma tributação vinculada a uma geração de renda universal para todos, um mínimo existencial para todos, independentemente de estar trabalhando ou não. Aí alguém fala, mas isso vai ser injusto, o milionário vai ganhar uma renda universal. Os milionários pagam, hoje eu vi, não sei, um Twitter, não sei de quem falando, quem que era, um milionário aí paga menos tributo que a secretária dele. Que a secretária dele paga mais tributado que quem, ainda mais no Brasil, que não tem tributação nos dividendos. Então, é muito bem observado, mas talvez vão pensar aí se vai como um caminho da LGPD vai ser indenizações, Não, o pessoal está falando de multas, multas da autoridade, pode chegar até 50 milhões, mas não, tem as indenizações dos consumidores, indenizações de dano moral, ou até material, tem direito aos dados, participar nesses dados que ele gera, algum tipo, isso aí viu o professor Zé Luiz aí, tá um espaço para a gente pensar do ponto de vista do direito, buscar indenizações para essas remunerações, mas além do direito do trabalho, para todos, para todo consumidor e também para os trabalhadores. É isso aí, Pepe. Eu acho que ainda há expectativas, Nós não podemos desistir. Não, com certeza. Como diria lá no Rio Grande, não poderemos se entregar para os homens. Temos que resistir. É isso aí. Mas muito bom. Eu queria te agradecer a tua fala e esse conjunto de não só de informações, mas de interrogações que você coloca. Como eu disse no início, espero que a partir de agora, além de ser um idealista, você também venha para o lado do Cyber Leviatã também, sempre seja um parceiro nosso aqui Conte conosco. A gente tentar pensar um pouco e avaliar aquilo que vem sendo feito. Eu acho que essa é a nossa ideia também, é tentar avaliar um pouco, por isso é um observatório, é tentar avaliar um pouco aquilo que está sendo feito em termos dessa relação entre direito e tecnologia. Também olhando por outras viés que normalmente não se viu,
seja, como é que a questão o uso da própria literatura. A gente está programando também uma fala com um psicanalista para fazer uma psicanálise das redes sociais, né? Assim como teve psicanálise dos contos de fada, né? Não teoria comportamental, né? Mas um debate sobre psicanálise das redes sociais. Eu acho que toda essa variedade, né? Essa multifacetado, assim, esse olhar multifacetado, ele vai nos permitir talvez construir uma compreensão um pouco mais adequada, ok? Te agradeço. Exatamente. As redes sociais foram construídas com base na psicologia comportamental, na neurociência, né? Elas foram construídas a partir dessa lógica. A lógica da psicanálise é outra. A lógica da psicanálise que ela não é mais difícil de você ser usada uma teoria psicanalítica de uma forma de dominação. A psicanálise tem um potencial de emancipação do cidadão muito maior. A teoria comportamental, infelizmente, ela tem um potencial de dominação absurdo, né? Quem viu, como é que chama aquele dilema das redes, né? Puro neurociência, psicologia comportamental, né? Reflexo, como é que chama? Incentivo, reflexo, behaviorismo, né? Em alta escala, né? Mas a psicanálise é interessante mesmo, porque ela tem um viés assim, de emancipação, de não ser cooptada, né, pela lógica de dominação. Muito interessante. Eu vou assistir essa live. Bora encerrar então, professor? Podemos. Professor Pepe, foi excelente. Diria que foi uma das melhores que nós já tivemos aqui. Eu não esperava por menos, mas ainda acabei sendo surpreendido. Estava comentando com alguns amigos meus, um advogado dizendo: "Não, que isso, o doutor Pepe era o melhor desembargador da melhor turma lá do tribunal." Eu estava conversando também com um amigo meu que é professor junto comigo aqui na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, que é desembargador lá no TRT ainda, o professor Paulo Roberto. Ele dizia também que o senhor é excepcional e enfim, acho que ficou evidenciado para todo mundo aqui. Tinha alguns alunos aqui me mandando mensagem durante sua fala, foi brilhante, nos fez refletir. Assim como o professor Bolzano, também fiz uma série de anotações. Queria agradecer ao senhor, queria agradecer a todos que estiveram presentes. Dia 30, a gente tem um outro evento, vamos tratar de como o Arati, o professor Zé Luiz Bolzano vai estar organizando, e a gente vai tratar sobre esse evento, como ele veria as questões envolvendo tecnologia. Dia 27, a gente tem um mini curso. Queria convidar todos para acompanhar lá nas nossas redes sociais, o @cyberleviatan, e lá a gente fica divulgando a nossa programação. Esses eventos são gratuitos, a gente emite o certificado ainda. E é importante que vocês participem, interajam com a gente, para a gente poder debater e discutir essas questões que são tão relevantes. Professor, muito obrigado. Professor Zé Luiz Bolzano, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos, então. E juízo aí para todo mundo. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, pela presença. Contem comigo aí. Obrigadão, hein? Vamos junto aí, viu, professor Bolzano? Contamos contigo. Um abraço, pessoal.